telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos perante o Senhor para lhe render o louvor, a glória e a adoração. Glória ao nome do Senhor. Amém. Pois Ele é Senhor, aleluia. Ele é Rei, aleluia. Amém. Ele é digno da honra e da glória e do louvor e da nossa adoração. Amém. Porque foi com esse propósito que Deus nos criou. Foi para nós sermos para louvor e glória do seu nome. Amém. Glória ao nome do Senhor. E como, aleluia, somos redimidos pelo seu sangue, nós estamos muito gratos ao Senhor pela obra redentora feita na cruz do Calvário, em nosso favor, aleluia. Não havia ninguém que tivesse maior amor do que este, amém, de alguém dar a sua vida, aleluia, pelos seus amigos. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor para que esta mensagem seja uma mensagem, aleluia, abençoada. Glória a Deus. Ela possa ser, aleluia, uma bênção para a sua alma. Estou amém, certa que o vai ser, porque a palavra de Deus, ela é uma bênção para todos aqueles que a ouvem. Glória ao nome do Senhor. O Senhor dê sabedoria ao seu servo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez virmos perante Ti, sabendo, Senhor, que Tu estás neste lugar. Glória. E Tu ouves a nossa oração. Yes, aleluia. E ouves, ó Senhor, aleluia. E não somente ouves, Tu vês tudo aquilo que nós fazemos, aleluia. Glória. E Tu sabes que o nosso propósito é engrandecer e exaltar o Teu nome. Abençoa Glória. O Teu servo e inspira, Senhor, com graça e poder
poder do céu, aleluia. E aqueles que nos ouvem, Senhor, e vão ver, ó Senhor, aleluia, ilumina, abre as suas mentes e os seus corações, aleluia, para que entendam, Senhor, aquilo que tu queres deles, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar com a palavra de Deus, que é Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Sagrada Escritura tem o pão da vida para podermos viver a vida eterna com Deus no lar da glória, onde Jesus Cristo nos foi preparar um lugar. Assim rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a glória e a adoração que lhe pertence, porque só Deus é Senhor. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Porquê? Porque as boas novas vêm do céu, são avisos divinos, são ensinos divinos para que andemos precavidos, informados dos planos de Deus para a humanidade e em todas as gerações. E nós chegamos a uma geração que compreendemos que será a última geração em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Assim, neste dia, vamos continuar a mensagem do engano do diabo e da raça humana. O título deste estudo é o seguinte: a luta das duas sementes e a raça humana número 3. A leitura sagrada encontra-se de novo em Gênesis capítulo 3, verso 12 ao verso 15, que diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus à mulher: porque fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quando fizestes isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E uma segunda escritura encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo 11, e verso 3, que diz São Paulo: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Depois de termos lido estes dois textos, nós vamos continuar, como estava falando, o assunto que já vem de trás. Este é o número 3, a luta das duas sementes e a nova raça humana. Esta mensagem comportará os seguintes pontos. Primeiro, a queda de Adão e Eva e seus efeitos. Segundo, a luta das duas sementes. E, em terceiro lugar, os dias semelhantes aos dias de Noé e de Lot. Deus tem colocado no meu coração que fale disto outra vez, para que o povo, particularmente o povo de Deus, seja alertado dos dias em que estamos vivendo. Introduzindo a mensagem, vamos dizer o seguinte. Na mensagem anterior sobre a raça humana e o engano do diabo, foram ministrados vários aspectos do engano de Satanás nos homens, levando-os a alterar a criação de Deus, e hoje voltamos aos alimentos. Naturalmente, no aspecto dos alimentos, essas alterações aparentam ter sucesso tendo uma melhor aparência. Mas eu faço aqui uma pergunta. Por que é que os bichos não comem o milho transgénico e nós temos que o comer? Vamos de novo ver essa fotografia. Realmente as espigas são diferentes. Uma está afetada pelos bichos, a outra não. Porque a outra
é transgénica. Mas tem que haver uma razão. Porque é que os bichos o não querem comer? A resposta será que tem algo que eles não gostam, porque lhe podem fazer mal. E se as pessoas não comerem essas espigas e o milho, mas só os animais, o que ingerem então os animais que os bichos não querem ingerir? E depois os humanos comem a carne desses animais. A modificação genética das plantas e dos animais é uma afronta ao Criador. É como que os homens, meros seres mortais, estivessem a dizer ao Criador do Universo que Ele não fez as coisas bem feitas, mas que nós somos muito mais inteligentes. E continuando, essa afronta vai acabar mal para a humanidade que consente nisso e para as autoridades que o permitem, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, esse mesmo ceifará. Gálatas 6, verso 7 e verso 8. Acerca dos animais transgénicos, eles têm genes no seu corpo que os deixa modificados, tipo monstros. E isso porque esses genes são estranhos à natureza do animal. E quanto aos humanos, como temos estudado um pouco, querem dizer a Deus que o Senhor é imperfeito, que os homens fazem um tipo de homem mais inteligente, mais forte, mais saudável, etc. E tudo em nome da saúde. Estes estudos e alterações são permitidos em nome da saúde dos humanos. Esta notícia, escrita em inglês, diz que a era da genética alterada nos humanos pode começar este ano, e este ano é 2014. Então, qualquer dia nós temos homens e mulheres alterados por aí sem sabermos. Mas volto a repetir, as pessoas que recebem alteração no seu corpo jamais poderão ser redimidas. A minha pergunta é: não sabem porventura esses senhores da ciência e essas autoridades que o permitem que vão ser castigados por Deus pelas suas aventuras e escarnecimento de Deus com as suas ações? Primeiro lugar, a queda de Adão e Eva, sua semente e seus feitos. A classe científica e particularmente esses senhores que estão modificando a genética, alterando a criação de Deus, precisam de ouvir que Deus, o Criador do Universo, nunca fez nada mal feito. Quando o Criador fez as coisas, Ele disse que tudo era muito bom. Diga, tudo era muito bom. Gênesis 1 e verso 31. As pessoas podem crer ou deixar de crer em Deus. São livres para tomar decisões na vida. Mas a humanidade é que não deve ser o bode expiatório das suas experiências como cobaias, nem tampouco as plantas ou animais. Porque a evolução das espécies não existe. É uma mentira de Satanás através de Darwin. Porque este foi o seu trabalho no passado. E por essa causa, Deus teve que destruir toda a carne que estava corrompida com a alteração da genética por Satanás. Gênesis 6 e verso 7. Gênesis 6 e Gênesis 7. O que Deus criou era tudo muito bom. Até o homem nunca foi feito para andar coberto com roupa. Veja bem a perfeição de Deus nos primeiros seres, Adão e Eva, que Ele criou. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, em verso 25. Estavam cobertos com a glória de Deus. Mas quando essa capa de glória saiu deles, eles se envergonharam. E então, toda a criação era harmoniosa. Os chamados animais ferozes também não existiam.
Mas a desobediência à palavra de Deus tudo alterou. Nossos primeiros pais nos deixaram esta situação. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Romanos 5 e verso 12. Deus os tinha avisado. Não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 e verso 17. E Satanás, através da serpente, se encarregou de trazer a dúvida a Eva, dizendo: foi assim que Deus disse. Ainda hoje essa dúvida permanece por todo o mundo. É assim que diz a palavra de Deus? É assim que Deus quer que a gente faça, que a gente ande, que a gente fale? É assim, Satanás? Temos que dizer estas palavras. E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. E aí ficou a dúvida, e ainda hoje existe. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Gênesis 3, verso 4 e verso 5. E esta mentira continua na humanidade. O homem, particularmente o cientista, quer provar a Deus que sabe tanto como ele ou mais. Enfim, esta é a dúvida de Satanás ainda nestes dias. Qual a razão de Satanás tentar a Eva e corromper a sua semente? A resposta era para impedir o nascimento do Messias, porque Satanás sabia que o mundo se encheria de homens e mulheres e veio corromper o género humano. Por aquele tempo já tinha havido a rebelião do querubim ungido contra Deus e levado muitos anjos com ele. E como foi destronado do seu lugar, ele sabia que Adão iria ficar no seu lugar como governador da terra. E tentou o vaso mais fraco e veio a queda. E quando vieram os filhos, logo mais Caim matou Abel. E Deus deu um terceiro filho a Eva e a Adão, que foi chamado de Sete, chamado de outra semente. Gênesis 4, verso 26. E mesmo esta semente acabou sendo também toda corrompida pelo diabo na alteração genética com anjos caídos, etc. Gênesis 6 e verso 12. Deus disse que toda a carne estava corrompida, inclusive a carne dos animais. O facto é que toda a semente humana procedente de Caim e Sete, somente Noé se achava limpo dessa corrupção ou alteração genética. Em termos modernos e segundo a ciência, também neste aspecto, o termo semente refere-se à genética. Seja ela de ordem vegetal, animal ou humana. Mas eu pergunto, como é que um simples animal sabia que se eles comessem do fruto proibido, se abririam os olhos de Eva e de Adão? A resposta é que não era a serpente que falava, mas sim Satanás, através da serpente, e o facto aconteceu. O fruto foi comido, os olhos de Adão e Eva foram abertos, os olhos da maldade, porque Adão e Eva não eram cegos. Podemos dizer amém. Os olhos da maldade foram abertos, a proteção que estava sobre Eva e Adão desapareceram, o facto aconteceu, os olhos foram abertos e viram que estavam nus e se envergonharam. Antes não tinham vergonha nenhuma, porque tinham comunhão com Deus, a glória de Deus os cobria, tendo olhos para ver, não se envergonhavam, mas agora se envergonhavam e foram à procura de folhas de figueira para fazer aventais, para se cobrir. Gênesis 3 e verso 7. Vós sereis como Deus. A serpente falou, ou por outra, Satanás, através da serpente. E este espírito continua na terra. A maior parte do povo não deseja nenhuma correção da palavra de Deus. Antes querem fazer as suas experiências e alterar o que Deus fez. Querem ser como Deus, se isso fosse possível. Mas Adão e Eva não eram cegos, como disse. Deus os fez à sua imagem e semelhança. Eram perfeitos e sem doenças e sem defeito algum. O que Deus criou era perfeito, como perfeito era
o querubim ungido até que se achou nele iniquidade. Ezequiel 28 e verso 15. E o pecado de Adão e Eva trouxe-nos este tipo de vida. A glória de Deus os deixou. Muita gente há no mundo que desconhece o poder e o conhecimento de Satanás e brincam com coisas sérias e ficam possuídos de demónios que os controlam a seu belo prazer. E a sentença de Deus veio sobre a terra, sobre a serpente, sobre Adão e sobre Eva. Esse é o trabalho, esse é o resultado, melhor dito, das mazelas do mundo na terra, nos animais e nos homens. Porque o Criador fez tudo bem feito e perfeito. Assim diz em Gênesis 3, 16 a 19. E à mulher disse Deus: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. O desejo da autoridade. E Adão disse Deus: porventura, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E estas são as maldições que ainda continuam na terra nestes dias. E estas maldições, Deus ainda não as levantou. Cada vez há mais sofrimento pela desobediência de tantos sobre a terra, e a começar pelas autoridades que lutam contra Deus, que decretam leis contrárias à palavra de Deus. Cada vez há mais hospitais, mais prisões, e não chegam por causa da violência, por causa da doença, porque assim está determinado por Deus desde o princípio. Resta-nos apenas uma coisa: ouvir o que diz a palavra de Deus e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus perdão, pedir a Deus salvação, porque também no Calvário nosso Senhor Jesus Cristo levou no seu corpo as nossas enfermidades, os nossos pecados e as nossas dores. E esse foi a semente da mulher decretada por Deus em Gênesis 3 e verso 15, que veio para desfazer as obras do diabo. Mas, por exemplo, Deus disse: não matarás. Mas há muitos assassinos por todo o mundo. E além disto, as nações matam nos ventres das mães muitos e muitos milhões de bebés, como por exemplo aqui na América já se fala em cerca de 40 a 50 milhões de bebés, desde que a lei foi passada há várias décadas até este tempo. Então, pelo menos 50 milhões de bebés seriam hoje 50 milhões de pessoas com as suas famílias. Mas assim vai o mundo, através de Satanás, matando e roubando. E a esses bebés, para que se não chamem pessoas, chamam-lhe fetos. Arranjaram um nome de feto, porque não estão bem formados, ou se já estão formados, são ainda novos, de maneira que se pode destruir à vontade do pai ou da mãe daqueles que os geram. E aqueles que dão o seu voto aos políticos que fazem essas leis contra a palavra de Deus estão fazendo parte dessas mortes, desses assassinatos. Isso é um holocausto que Satanás está fazendo por todo o mundo. Matar bebés. Vejam bem o que Satanás tem feito. Matar bebés nos ventres das mães. E Jesus disse: não matarás. E quem matar será réu de juízo. Mateus 5 e verso 21. E os juízos de Deus estão sobre a terra. E são muitas e várias as vezes que vêm graves
hecatombes sobre a terra, particularmente da América. Mas o diabo diz que isto é a natureza-mãe. E então ficam todos calmos, porque é a natureza-mãe. Mas a destruição aconteceu, são bairros inteiros que desaparecem. É contínua chuva que alaga cidades. É contínua seca que não deixa produzir pão. E assim sucessivamente. São vendavais terríveis. Mas dizem que é a natureza-mãe e não reconhecem os juízos de Deus. A destruição vem, as mortes vêm, as lágrimas e as dores acontecem. Mas tudo fica calmo quando o diabo diz: isto é a natureza-mãe. E acabou. E não reconhecem que este mundo jaz no maligno. 1 de João 5 e verso 19. E que Deus deixa que Satanás traga estas coisas ao mundo para ver se o mundo acorda e se busca a misericórdia do Senhor. Segundo lugar, a luta das duas sementes. As maldições de Deus entre a mulher e a serpente têm sido ao longo da história da humanidade, desde a queda dos nossos primeiros pais, uma luta que ainda não parou. Acerca destas duas sementes físicas, de Caim e Sete, com o dilúvio, tudo foi destruído, ficou apenas a semente de Sete através de Noé. Mas a luta das sementes continuou e continua, porque estamos falando de sementes em termos espirituais. Os que voluntariamente seguem a Satanás e os que de bom grado ouvem e seguem a Deus. E Deus disse que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Quem são então essas duas sementes? A luta do mal contra o bem, a luta da mentira contra a verdade. Vejamos a semente da serpente. Quem é esta semente? Fisicamente falando, a serpente começou a rastejar com o seu ventre. Isto denota que este animal não teria essa configuração. E espiritualmente falando, esta inimizade, esta hostilidade, este conflito, esta luta entre a semente da serpente e a semente da mulher tem sido ao longo da história do homem um rastro de sofrimento para a humanidade. A semente do engano, a semente da violência, a semente da luta, a semente da morte, a semente da guerra. Essa semente é um poder espiritual maligno. E ele vem do pai do engano, da mentira, na sua revolta contra Deus. Essa semente espiritual maligna são os que não se convertem a Deus na idade da razão. E até perseguem e matam os seguidores de Cristo. A semente da serpente são os que seguem o pai da mentira, do engano, que é Satanás. Ficam possuídos por demónios ou espíritos imundos e até falam através das pessoas, como no caso do gadareno, que disse que o seu nome era Legião, porque eram muitos dentro de um homem só. Louvado seja Deus. Marcos 5 e verso 9. Devemos ter em conta que toda a semente, toda a humanidade do mundo nestes dias vem da linhagem de Sete. Vem da linhagem de Sete através de Noé. E que todos vêm a este mundo em pecado. E que ninguém vem com destino marcado, uns para salvação e outros para perdição ou condenação eterna. Pelo contrário, as nossas decisões determinam o nosso destino. Ou obedecemos a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo por penhor, ou ao diabo, que controla através dos demónios a vida da humanidade. Mas finalmente também, esta linha de Sete através de Noé se envolveu também com outros anjos caídos e tiveram filhos gigantes que estão referenciados nas Escrituras e, por exemplo, os gigantes do tempo de David. David, como jovenzinho, lutou contra um grande gigante e o venceu. E estas coisas estão no Velho Testamento muitos centenas de anos depois do dilúvio, como se vê em 1 Samuel 17.
porque a linha de Caim pereceu com o dilúvio. Tudo acabou. Ao estudarmos estas duas sementes em luta, eu devo dizer que, apesar dessas lutas, muitos têm sido filhos do diabo, mas têm convertido a Deus e sua palavra, e deixaram o pai da mentira, e agora são servos de Deus porque foram libertados, transformados noutra semente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, verso 11. Naturalmente, Deus sabe de antemão quais os que se vão converter e os que se não vão converter. Ele é soberano Senhor, mas finalmente não há um justo nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis, como diz o Salmo 14, 1 e 2, e Romanos 3, 10 e 11. E quando lemos todos, é todos mesmo. E em João 3, versos 16 e 17, afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, Deus quer salvar todos os homens. Quem é esse mundo? São todos os pecadores deste planeta e em todas as gerações. Finalmente, como ia dizendo, o Senhor quer salvar todos os homens, como diz em 1 Timóteo 2 e verso 4. O inferno nunca foi feito para os homens, mas sim para o diabo e para os seus anjos, mas a maior parte da humanidade vai para esse lugar de sofrimento. Segundo estas Escrituras, Deus não destinou uns para o céu e outros para o inferno, de maneira alguma. E contudo, a maior parte das pessoas que passam por este mundo irão para esse lugar de sofrimento por causa de rejeitarem a redenção e a libertação que Deus providenciou no Calvário. Dentro de momentos voltamos. E continuando, alguém pode perguntar, então acerca das crianças, todos veem este mundo em pecado. Naturalmente também há a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo para as crianças. Quanto aos meninos, Jesus disse que deles é o reino de Deus. Marcos 10, verso 14. As crianças não vêm a este mundo condenadas. Eles são de Deus. Não têm conhecimento do pecado, mas vindo a idade da razão, têm que decidir o seu caminho e o seu destino, escolhendo a Deus ou escolhendo o diabo. Aqui está a decisão que determina o destino. Ser uma semente ou outra semente. E assim a semente da serpente tem sido aqueles que descendem de Eva ao longo da história e quando chegam à idade da razão, seguem a Satanás, obedecendo às suas leis. E esses até podem ser de cariz religiosa, como disse João Batista e Jesus Cristo, em Mateus 3, verso 7 e verso 8, João disse: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então uma raça pode ser transformada em outra raça. Uma semente transformada em outra semente. E assim disse Jesus: enchei vós a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 32 e 33. Em outras palavras, os do passado sem conversão também eram essa semente maligna, semente espiritual maligna nos homens. Ora, João e Jesus estavam falando a escribas e fariseus, saduceus, homens religiosos do seu tempo, que ensinavam a palavra de Deus. Como ensinavam quando o Senhor lhes chama estes nomes. Em João 8, verso 44, eu devo dizer que Satanás também tem filhos. O diabo também tem filhos. Assim, em João 8, 44, Jesus afirmou: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira. E é esta raça de víboras, sejam religiosos ou não, que estão corrompendo o mundo atual, alterando a criação de Deus, e todos eles e todos nós, fisicamente falando, somos da chamada linha piedosa de Sete, porque a linha de Caim foi destruída no dilúvio. Louvado seja Deus! Mas em 1 de João 5, versos 19, afirma que todo o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Sabemos nós que este assunto não é descendência física, mas espiritual, maligna ou benigna? Seja quem seja que venha a este mundo, é um pecador destituído, é um inútil, é uma pessoa perdida e somente é salvo pela regeneração. João 3, 1 a 7 e João 1, 12 e 13. Diz que os que receberam a Jesus Cristo, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Têm que ser gerados por Deus. Têm que ser gerados noutra semente. Passam de semente da víbora para a semente de Jesus. Louvado seja Deus. E em 1 de João 3, em verso 1 diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Em João 1, 12 e 13, de que fomos feitos filhos de Deus. Então é porque não éramos. Mas pela conversão, pela regeneração, fomos feitos filhos de Deus. E aqui fomos chamados filhos de Deus. Quem é esse mundo que não conhece os filhos de Deus? Lutam contra ele. Esse mundo é a semente da serpente. São os que ainda não conhecem a Deus. E nesse número estávamos todos nós. Por isso a palavra nos chama a atenção desta forma: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tornar o homem e a mulher noutra semente. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Diga, não pode pecar porque é nascido de Deus. O que é a semente de Deus que evita o homem de pecar? Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Lucas 8 e verso 11. E aqui está toda a diferença. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Podemos dizer todos amém? Se ingerimos esta comida espiritual, ela é a semente de Deus que nos vai regenerar, transformar, santificar, salvar, resgatar, etc, etc. Louvado seja Deus. Então, temos as duas sementes espirituais. Uma é a palavra da serpente e a outra é a palavra de Deus. E aquela que prevalecer no homem dita quem é o homem, se é filho de Deus ou se é filho do diabo. Agora estou a compreender o evangelho que aquele homem prega. Eu acho que não tenho outro evangelho para pregar. Este é o evangelho que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Na parábola do trigo e do joio, Jesus dá-nos ainda um quadro das duas sementes desta forma. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também joio. E os servos do pai de família disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos disseram: quer que vamos arrancá-lo? Você veja bem, só quando chegou
ao tempo em que se podia discernir das sementes, é que se podia compreender o que era trigo e o que era joio. Mas no princípio, quando era erva, ninguém sabia. Assim vai este mundo. Assim vai este mundo. Mas o Senhor disse, não arranqueis. Porém ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis o trigo com ele. Deixai crescer ambos até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. E eu pergunto, qual é a sua posição perante a Sagrada Escritura? É a posição de trigo ou a posição de joio? Qual é a sua semente? Louvado seja Deus que este Evangelho simples que se ministra traz entendimento aos nossos corações. Assim, as lutas das duas sementes têm um propósito. A maligna é de matar, destruir e roubar. A benigna é de dar vida e vida com abundância. E essa semente, finalmente, é nosso Senhor Jesus Cristo, que teve de encarnar. Como diz em Gálatas 4, verso 4 e verso 5, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Teve que se manifestar fisicamente para poder ferir a cabeça da serpente. Veio tirar-lhe o poder, a autoridade para libertar a humanidade e por isso ficou com a sentença de morte na ferida do calcanhar, com os pés pregados numa cruz. Foi isto que decretou o Pai, desde a fundação do mundo, que o seu Filho foi imolado. Desde a fundação do mundo. Hebreus, Apocalipse 13 e verso 8. Cumpria-se o que o Pai tinha determinado em Gênesis 3 e verso 15, na semente da mulher, que havia de ferir a cabeça da serpente. E aqui temos também as duas sementes em luta. A do diabo, da serpente, a dúvida, a mentira, o engano, a violência, a morte, e a palavra de Deus, que é a verdade, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que finalmente é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a inimizade decretada por Deus tem enchido o mundo do bem e do mal por causa de Eva e de Adão. A semente da mulher, contudo, feriria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar da semente da mulher. Gênesis 3, verso 15. Vejamos ainda algo sobre a semente da mulher. A semente da mulher não era apenas a sua descendência através dos filhos de Sete. A outra semente, porque para ferir a cabeça da serpente não era apenas um gesto de poder corporal sobre o animal. Para ferir a cabeça da serpente de Satanás era preciso alguém que tivesse essa autoridade, esse poder. E viria o tempo da encarnação do próprio Deus, Atos 20, verso 28, resgatar-nos com o seu próprio sangue. Essa seria a semente, Deus revelado em carne na pessoa de Jesus para ferir a cabeça da serpente, tirar-lhe a autoridade. Jesus venceu a Satanás na cruz do Calvário para que tu e eu possamos ser mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. E pela primeira vez na história bíblica temos aqui a revelação do Messias. Em Gênesis 3, verso 15. Que um dia viria a este mundo em forma humana para morrer pelo homem, para o salvar, ferindo assim a cabeça da serpente. Esta cabeça da serpente representa toda a astúcia e poder diabólico com o qual matou espiritualmente o homem na sua descendência. Jesus veio liberar o homem desse poder da morte. E no Calvário, Jesus, o Filho de Deus, Deus revelado em carne, cumpriu a profecia. A semente da mulher viria um dia para tirar a Satanás o seu poder sobre a humanidade e para todas as gerações. O Calvário é o lugar do julgamento do pecado do homem. Deus no seu tempo fez justiça à humanidade.
Em 2 Coríntios 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que somos feitos justiça de Deus. Dizem assim, em Isaías 53, verso 6, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou de todos nós. Com a contínua desobediência do povo de Deus no deserto, querendo voltar para o Egito, o Senhor enviou-lhes serpentes que os mordiam e eles morriam. Então confessavam a Deus o seu pecado e o Senhor disse a Moisés que fizesse uma serpente de metal e a pendurasse numa haste, num pau. E todo aquele que fosse mordido, mas que olhasse para a serpente metálica, ficava são, não morria. Era um ato de fé. Números 21, verso 4 ao verso 9. Esta é a figura, o tipo de Cristo no Calvário para aniquilar o poder do diabo em favor do homem. Foi isso que Jesus disse em João 3, verso 14 ao verso 16, a um teólogo em Israel chamado Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esta semente da mulher veio ao mundo com este propósito: aniquilar o poder da serpente. Assim diz em Hebreus 12, 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E vemos aqui a razão de Cristo vir ao Calvário cumprir Gênesis 3, verso 15, na semente da mulher, para ferir a cabeça da serpente. É que a humanidade estava sujeita à servidão para sempre, mas o Senhor veio nos libertar. E agora é Ele próprio que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João 3, verso 8, diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E estão desfeitas do Calvário. O Senhor deu vitória a toda a humanidade que olhar para Cristo, como no passado, no livro de Números, olhavam para a serpente naquela haste, assim olhando para Cristo Jesus, não é com os olhos físicos, mas com o nosso espírito e a nossa mente, vendo o justo padecendo pelos injustos para levar-nos a Deus. Então recebemos a vitória, porque ali Jesus Cristo desfez as obras do diabo. A cabeça da serpente foi ferida, e Jesus, ao expiar, disse: está consumado, e desde esse dia cumpre-se a vitória dos crentes. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3, e versos 8. E agora, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, e verso 1. Por isso, há diferenças, como dizem em 1 João 5, e verso 19, que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Somos quando deixamos de ser semente maligna e nos transformamos em semente benigna, filhos de Deus. Deus decretou que haveriam essas duas lutas dessas duas sementes, e que ambas se envolveriam em chagas, em feridas. A semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher lhe feriria a cabeça. E esta luta continua enquanto o Senhor não impor o seu reino no milénio na terra. E esta semente maligna está a gastar os últimos cartuchos, trazendo a humanidade de novo à corrupção do género humano, alterando a criação de Deus com misturas do DNA ou ADN, tanto nas plantas como animais, e agora também nos humanos, com o avanço técnico e científico. Eu creio que o avanço tecnológico da ciência, dentro de pouco, mostrarão pessoas na rua que se não distinguirão se são eletrónicos,
são pessoas normais ou se são até nefilins, se são até gigantes, como se vê aqui e por todo o mundo, pessoas fora do normal. Alguns já dizem que esses gigantes da era presente estão expostos aos nossos olhos. E até os exércitos se estão a equipar com helicópteros, drones e cavalos mecânicos de vários tipos de bichos eletrónicos, como por exemplo os mosquitos e pássaros, para serem espiões. E eu pergunto se não é isto que viu Joel e João. Joel 2, 1 a 11 e João, em Apocalipse 9, 1 a 12. Joel viu parecenças, João viu semelhanças e estes vinham do poço do abismo. Estamos a ver as pessoas alteradas, as coisas comestíveis alteradas, os animais alterados, como no passado, no tempo de Noé. Satanás corrompeu toda a carne e Deus destruiu tudo, salvando apenas uma família e aqueles animais e aves que estavam na arca. Vamos ver alguns clipes. Amém? graduates of the Air Force Academy, strategic thinkers as well as warriors, and the future of the new parts of the world where they're needed, where we face new challenges. This is the world you're graduating into. This is what I want to talk about today with you for a few minutes. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order. We meet here at a moment of testing for Europe and the United States, and for the international order that we have worked for generations to build. You are taking your place on the long gray line. But the world is changing with accelerating speed. This presents opportunity, but also new dangers. It will be your generation's task to respond to this new world. Meus amados, tudo se está conjugando para o tempo do fim. Fim da Era da Graça. É a tecnologia, a ciência multiplicada, é a maldade, a violência do homem, é a preparação para o governo mundial, é o anúncio da nova era, da New Order, é o cumprimento da profecia. E nós vamos continuar aqui com o terceiro aspecto, os dias semelhantes aos dias de Noé e de Lot.
São muitas as vezes que chamamos a nossa atenção para as palavras de Jesus em Lucas 17, 26 a 30, onde o Senhor nos ensina que os dias do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé e de Lot. Eu, em muitos outros servos de Deus, tenho chegado a esta conclusão de que, pelo exposto, e se expor ainda, os Nefilins, os gigantes do passado, são descendentes dos anjos caídos. Nesses dias do passado havia uma alteração genética tal que produziu esses Nefilins, esses gigantes, e também houve a alteração do casamento, mais conhecida por sodomia, ou seja, o casamento do mesmo sexo. E esse foi o trabalho da serpente, da sua semente, que levou Deus a destruir toda a carne no tempo da vida de Noé, com o dilúvio, e a incinerar Sodoma e Gomorra, conforme nós vemos em Gênesis 7 e Gênesis 19. E o Senhor diz que os dias da sua vinda seriam dias semelhantes. E nós temos isto no mundo. Acho que é um grande aviso de Deus para cada um de nós. E nós temos nestes dias, portanto, estes dois sinais acontecendo: a modificação da genética e a vida depravada da maior parte da humanidade, com as leis que legalmente os protegem e desta forma impõem este tipo de vida, a começar nas escolas. Portanto, o que é que podemos esperar que Deus faça a este mundo violento e corrompido? A resposta é que Ele vai exercer o seu juízo como no passado exerceu. Tem sido várias as vezes que temos explicado a razão de acontecer o dilúvio e de toda a criação de Deus ter perecido, salvando-se apenas os que estavam na arca, 8 pessoas descendentes de 7. E é bom fazer notar e fazer uma pergunta: se a linha do 7 e de Enos era a linha dos piedosos, como muitos irmãos compreendem, que eram esses os filhos de Deus, qual a razão de não terem todos eles entrado na arca com Noé? Acho que é uma boa pergunta e nós podemos dar-lhe a resposta. Sim, também eles estavam todos corrompidos. Só restava a família de Noé e os chamados filhos de Deus. Eram realmente os anjos do Senhor antes de caírem. E para estes dias, essa atividade satânica está de novo no mundo, de várias formas, corrompendo de novo o homem. E é bom lembrar que, se os descendentes de Noé fossem realmente os filhos de Deus, então os filhos de Sete fossem realmente os filhos de Deus, então porque é que se deu a história também da Torre de Babel? Se os descendentes de Sete e de Noé, que seriam de Sete naturalmente, porque é que se deu a história da Torre de Babel? Entretanto, Jesus Cristo nos alertou que os dias do fim e da sua volta seriam semelhantes a esses dias de Noé e de Lot. Diga semelhantes. Portanto, nós temos um tempo semelhante a esse tempo do passado. Mas, infelizmente, o mundo continua cego e surdo, porque não lê a Bíblia Sagrada. E até muitos chamados cristãos estão também em letargia espiritual. Devemos esperar um pouco e meditar nessa destruição do passado à escala universal e procurar saber a razão da ira, da fúria de Deus contra a sua criação. Ela foi alterada, ela foi modificada com anjos caídos que seguiram a Satanás e o homem se submeteu inteiramente a essa vida. Alguns servos de Deus têm dificuldade em compreender a razão de ter havido esses gigantes do passado com alteração genética, mas como temos mostrado em outros programas e atestado pela palavra de Deus e pela arqueologia, esses gigantes, esses nefilins existiram. E a descoberta dos esqueletos, como o tamanho dos cedros, são a evidência que na realidade existiram antes e depois do dilúvio
como, volto a dizer, no caso de David, que venceu o gigante Golias. Mas eles eram tão grandes que, no livro de Amós, o Espírito Santo instruiu o seu servo, no capítulo 2 e verso 9, a dizer que esses gigantes eram da altura dos cedros. Você sabe qual é a altura dos cedros? Pois esses gigantes eram tão grandes como essas árvores. Vamos ver, de novo, alguma coisa sobre o assunto. Assim diz a palavra do Senhor. A altura do amorreu era da altura das árvores de cedro. Amós 2, em verso 9. Podemos nós compreender como era a altura desses gigantes? A arqueologia tem descoberto que eles chegavam a ter 36 pés de altura. E nos dias atuais, coisas semelhantes estão acontecendo. Esta é a minha compreensão das Santas Escrituras. Vamos dar de novo algumas passagens bíblicas sobre o assunto para nosso esclarecimento. Primeiro, em Gênesis 6, 2 a 4, revela que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, os varões de fama da antiguidade. E eu creio que os filhos dos homens é um termo generalizado, tanto para descendentes de Caim, como para os descendentes de Sete. Segundo, o termo filhos de Deus é um termo que no Velho Testamento se aplicava a Adão. Gênesis 1, 26 e Lucas 3, 38. E também somente aos anjos de Deus, como lemos em Job 1, 6 e 7, Job 2, 1 e 2 e Job 38 e verso 7. Vamos acompanhar a leitura. Quem são os filhos de Deus de Gênesis 6 e verso 4 e as filhas dos homens? Job 1, 6 a 8 diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Job, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal? Comentário. Aonde é passada esta reunião de Deus e seus filhos? Aonde Satanás se juntou e de onde ele veio a esta reunião? A resposta é que essa reunião aconteceu no céu e que Satanás tinha vindo de passear pela terra. E no céu não estavam lá os filhos de Sete, mas sim os filhos de Deus. Os filhos de Sete estavam na terra, porque eram de carne. Esses filhos de Deus eram anjos. Diz ainda em Job 2, 1 e 2: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Comentário. Aonde aconteceu esta reunião de Deus com seus filhos? Aonde Satanás também se veio apresentar? Também esta reunião se passou no céu e Satanás vinha de passear pela terra. No céu não estavam lá os filhos de Sete, porque eram de carne. Os filhos de Deus eram anjos. No Velho Testamento, os filhos de Deus eram somente aplicados a anjos. No Novo Testamento, esse aspecto da questão, esse termo filhos de Deus, é aplicado a pessoas regeneradas e ao próprio Jesus, que é o Filho de Deus. João 1, verso 12 e verso 13, e João 3, 16 e 17. Se nós quisermos dar crédito à palavra de Deus, vamos ver que na escritura de Job 38 e verso 7, sobre a criação da terra, do verso 4, revela que Deus ainda não tinha nem sequer criado o homem. O Senhor diz a Job que já nessa altura as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam.
Esta é uma terceira escritura para chegarmos a uma conclusão e desfazer as confusões. No Velho Testamento, filhos de Deus, esse termo é aplicado a anjos. No Novo, é aplicado a pessoas regeneradas. E quando o Senhor fala com Jó, no capítulo 38 do seu livro, ele pergunta: onde estavas tu quando eu formei a terra? Claro que o homem não existia, Jó não existia, não existiam filhos de Adão, não existia Adão, não existia Eva, etc, etc. Mas onde estavas tu? Pergunta o Senhor. Jó ainda não existia, como nenhum homem, filhos de Sete, para receber o título Filhos de Deus. Foi o próprio Deus que usou esta linguagem. E quanto a mim, nós não devemos forçar as Escrituras e dizer o contrário. Vamos todos ler, então, estas Santas Escrituras do capítulo 38 do livro de Jó. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aonde estava Job naquela altura que já os filhos de Deus rejubilavam? Job não existia naturalmente. Comentário. Estas perguntas de Deus a Job, usando Deus o termo filhos de Deus que rejubilavam, foram feitas quando ainda Deus não tinha criado o homem. E Deus, usando este termo, pela força das circunstâncias, é aplicado aos anjos de Deus no céu, porque ainda na terra não haviam humanos. E eu creio que assim, com estas três escrituras, as dificuldades de interpretação acerca de quem são os filhos de Deus desaparecem. Não, meus amados ouvintes, esses termos filhos de Deus, segundo as Santas Escrituras, se aplicavam somente aos anjos de Deus e não aos homens. E se quisermos, podemos dizer amém. Porque eu creio que esta interpretação está correta com três passagens que falam da mesma coisa. E os filhos de Deus são anjos e as filhas dos homens é um termo generalizado para as filhas de Caim e as filhas de Sete. Desta forma, temos uma parte do problema resolvido. Temos uma parte do problema resolvido. Os filhos de Deus são anjos. E parte desses anjos se revoltaram com Satanás e daí essa mistura para arruinarem a raça humana, para evitar a vinda do Messias com uma eventual raça alterada pelo diabo. E como temos dito, Deus destruiu essa raça alterada. E aqueles que alteram nestes dias, saibam que aqueles que são alterados não podem ser redimidos, porque assim também não foram redimidos no tempo do dilúvio. Entretanto, surge outro problema, porque Jesus afirmou que pela ressurreição as pessoas salvas são semelhantes aos anjos de Deus no céu. Mateus 22 e verso 30. Vamos ver se entendemos essa escritura. Jesus disse que não se casam nem se dão em casamento porque são semelhantes aos anjos no céu. Portanto, diga no céu, porque foi isto que Jesus falou. Eu creio que o problema de interpretação também é resolvido se compreendermos que no céu não há procriação. Ali todos os seres são espirituais e não de carne. A carne só procria na terra. No céu não há necessidade de procriação, porque esses seres não podem morrer, mas aqui morrem. É preciso procriação na terra. Mas no céu, aqueles que ressuscitarem jamais vão morrer. Serão como os anjos que não casam nem se dão em casamento. No céu, diga no céu. Nós vamos ver essa escritura e vamos ler.
Jesus afirmou: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Diga no céu. Vamos ver se nós podemos compreender esta Escritura. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Isto é no céu, não é na terra. E vamos continuar. Eu creio que foi explicado o suficiente para compreendermos este assunto. Mas alguém pode ainda argumentar, então os anjos não podem procriar, porque são seres espirituais. É claro. Sim, isso é correto. Mas isso se refere ao céu. No céu não podem procriar porque esses seres são seres espirituais. Mas a história dos anjos não para aí. Porque os anjos na terra podem tomar corpo e forma humano. Então podem materializar-se e desmaterializar-se, podem se transformar em homens. Podem comer, podem beber, podem andar, podem falar como os homens. E muitos dos anjos de Deus estão na terra com figura humana e os humanos não os reconhecem. Isto também é bíblico. Diz em Hebreus 13 e verso 2, afirma estas palavras: não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Eles eram iguais aos homens. Não havia diferença. Comiam, bebiam, dormiam, descansavam, mas eram anjos transformados em homens. Mas os hospedeiros não souberam que eram anjos. E hospedar alguém é dar-lhe guarida em sua casa e tratar dessas pessoas como se fossem amigos da família. Então os anjos podem materializar-se e desmaterializar-se, como em outra parte das Escrituras nos diz que 3 anjos, e um deles era o Senhor, vieram à casa de Abraão e comeram ali uma refeição de vitela, leite e bolos, e eles comeram. Abraão e a sua mulher fizeram esta refeição para aqueles 3 anjos e eles comeram essa comida. Isto está escrito em Gênesis 18, 1 ou 8. Então, os anjos podem se materializar e podem se transformar em homens. Por consequência, é natural compreender que esses filhos de Deus caídos entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, e daí vieram os nefilins, daí vieram os gigantes. Portanto, os seres espirituais podem materializar-se e desmaterializar-se, e eu creio que foi isso que aconteceu com os anjos caídos. Em Judas 6 e 7, diz que esses anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se corromperam como aqueles, indo após outra carne. Quem são estes aqueles? São esses anjos que não guardaram o seu principado, mas se corromperam com a carne. E esses habitantes de Sodoma e Gomorra e outras cidades se corromperam como aqueles se corromperam, indo após outra carne. E aqui temos os casamentos ilícitos do mesmo sexo, a sodomia, e é isto que o mundo está cheio nestes dias, dias semelhantes aos dias de Noé e de Lot. Mas ainda em 2 Pedro 2, e verso 4, diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. E voltando a Lucas 17, 26 a 30, Jesus disse que, como aconteceu nos dias de Lot e de Noé, assim será no dia do Filho do Homem, quando ele se há de manifestar. E isto não é apenas dias de comer ou beber, de trabalhar, de casar, dar em casamento, vida normal. Não é apenas isso, mas sim enfrentar eventos iguais àqueles que aconteceram no tempo destes 2 homens. E esses dias do passado, que levou o mundo à destruição, estão hoje sobre a terra. Portanto, é tempo de nós
deixarmos a letargia espiritual e buscar a Deus e a sua misericórdia. Então, ao vermos essa mesma violência e corrupção que o mundo atravessa em nossos dias e com a manifestação dos chamados extraterrestres, que serão outros anjos caídos e demónios e alterando a genética, compreendemos que estamos no fim da era da graça de Deus, dias do fim. A história dos discos voadores, com tripulantes, cada vez se faz sentir mais. E têm sido também observados por pessoas de reputação e que realmente são verdade essas manifestações. E isso teria sido já o que aconteceu em Fátima em 1917, que diziam que o sol dançava. Isso é impossível. Mas aos olhos das pessoas, coitadinhas, diziam que o sol dançava. Em vez de, claro, que naquela altura quem é que ia compreender que era um disco voador que andava para lá e para cá? Isso teria sido o que aconteceu. Portanto, sendo que as Escrituras não revelam que outros planetas sejam habitados, então essas manifestações são outros anjos caídos e demónios e que podem ter poder de materializar-se e desmaterializar-se como no passado e que são muito mais evoluídos do que os humanos e até alguns deles podem aparecer desfigurados, chamados os humanoides. Segundo Efésios 6, verso 10 ao verso 13, são principados, são potestades, são príncipes das trevas, são hostes espirituais da maldade. E agora nós vamos ver algumas notícias sobre esse assunto dos discos voadores, dos chamados extraterrestres, incluindo uma notícia credível da própria NASA, com os seus tripulantes que falam para a Terra acerca de pessoas, por outra, melhor dito, extraterrestres, digamos assim, ou esses aliens que seguiam a nave que foi lá para cima. Vamos ver. A história dos discos voadores em 1947, no rancho em Roosevelt região, nos Estados Unidos, será ou não verdade? Muitos têm afirmado que o que se passou foi realmente verdade. Mas de onde vieram estes discos voadores e até tripulados e nestes dias aparecem em tantas partes do mundo e são vistos por pessoas de reputação? Quem são? A Bíblia Sagrada não nos revela que outros planetas sejam habitados, mas revela-nos que o ar está infestado de hostes espirituais da maldade, como príncipes do mal, etc., como se vê em Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 18. Uma pergunta: é esta história verdadeira? Os factos e notícias da época e ainda de hoje afirmam que sim. At a time, and they have been seen and photographed by thousands of people when they have been done, and at the same time tracked by radar while they hovered over these cities. Pessoas de reputação, como astronautas, têm testificado que têm visto discos voadores. As palavras escritas sobre o vai e vem da NASA Discovery são traduzidas desta forma e foram ditas pelo astronauta, que dizem: Houston, esta é a Discovery. Nós continuamos a ter o estranho objeto voador sob observação. De maneira que não somos apenas os de hoje que falam,
acerca dos discos voadores como homens de reputação, como o astronauta que acabamos de ouvir. Como temos afirmado, há muitos discos voadores a serem observados em todo o mundo e por pessoas de grande reputação, como políticos, presidentes como o presidente Reagan, astronautas como acabamos de ouvir, etc. Estamos vivendo dias de grande agitação no mundo e agitação satânica para confundir a humanidade, particularmente com o engano do diabo. E agora, para finalizar, eu devo alertar mais uma vez que vivemos nestes dias semelhantes aos do passado, em que Deus exerceu o seu juízo e que nos resta apenas uma saída: procurar a Deus enquanto se pode encontrar, buscar a sua misericórdia, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Jesus disse estas palavras: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3 e verso 20. Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade, mas disse no capítulo 14 do Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3, disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Eu creio que estamos às portas do arrebatamento da Igreja, conforme o Senhor prometeu. Não só aí, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. É bom nós meditarmos nas Santas Escrituras e estarmos atentos àquilo que se passa no mundo, porque são dias difíceis para viver. As lutas das duas sementes, a modificação da genética, os dias de Lot e de Noé, são avisos de Deus. A ciência multiplicada, como temos acabado de ver, naqueles bichos eletrónicos, cavalos eletrónicos, faz lembrar o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Importa saber se aceitamos as Escrituras de Deus e procuramos evitar as tragédias que em breve virão ao mundo. E nós temos terminado aqui. Onde quer que se encontre, e se precisar de ser uma pessoa salva, pois nós fazemos uma oração de intercessão por si. Diga comigo estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu agradeço a Deus o amor com que nos ama no sacrifício vicário de Jesus, na semente da mulher que veio destruir a cabeça da serpente. Eu agradeço o seu sangue precioso que foi derramado pelos pecadores para o salvar. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador pessoal e eu rejeito a Satanás e toda a sua maldade. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne, que é o Filho de Deus vivo, que morreu por mim e ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Perdoa-me, Senhor, e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Limpa-me com o sangue da redenção de Jesus. Eu te imploro em nome de Cristo nosso Senhor. Amém e amém. E se você fez esta oração a Deus, você é uma pessoa perdoada e salva. Agora precisa, na sua área, de procurar uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. E dê publicamente o seu coração a Jesus, porque foi isto que Jesus ordenou. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.
Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.